Desejamos um feliz sábado a todos os nossos amigos da Escola do Pensar, que agora está sob nova direção. Eu tenho muita satisfação de avisar para vocês, a Escola do Pensar, a partir de agora, ela terá a administração das escolas adventistas. Isso será muito bom porque passaremos a ter muito mais condições de servir aos nossos alunos. Nós saudamos aos alunos, pais, amigos, funcionários, todos eles, principalmente aqueles que colaboram diretamente conosco. Hoje, 3 de novembro de 2023, quando nós estamos aqui para fazer mais um comentário bíblico. Dessa vez, nós vamos falar sobre deveres cristãos. E a base bíblica está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos do 12 até o 22. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, obrigado pela vida e pela saúde. Deus, o Santíssimo e Eterno, nos entregamos inteiramente em tuas mãos para que o Senhor tome conta de nós. Todos aqueles que nos ouvem, Pai Santo, que sejam abençoados por ti. Deus misericordioso, nós temos um objetivo na vida, que é louvar e bendizer o teu nome. Portanto, Senhor, nos colocamos em tuas mãos para que o Espírito Santo tome conta de nós e nos encaminhe para isto. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Como falamos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos do 12 até o 22, deveres cristãos. Primeiro nós vamos fazer uma leitura desses versos e depois voltaremos a fazer um pequeno comentário sobre cada um deles. Isso para que possamos entender melhor aquilo que o apóstolo está dizendo. Ele começa assim: agora os rogo, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos prestam no Senhor e os admoestam. O verso 13 diz assim: e que os tenhais como amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz com todos os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem o mal pelo mal. Pelo contrário, segui sempre o bem uns para com os outros. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o bem. Abstevos de toda forma de mal. Esses são os versos de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 até o 22. Vamos então, agora de uma maneira mais clara, trocando, quem sabe, em palavras mais fáceis, estes versos que acabamos de ler. Vocês podem notar que são versos curtos, mas de grande significação. O primeiro quer dizer o seguinte: tratem com amor os que trabalham com vocês, tanto os líderes como os liderados. Isso está no verso 12 que lemos. No 13 diz assim: viver em paz, sem raiva, sem crítica negativa. Se tem-lhes que admoestar alguém, que sejam em particular. Isso é muito comum, que as pessoas admoestam os outros na frente de todo mundo. Isso não é bom. Isso envergonha, humilha, maltrata as pessoas. Se você tem algo de bom, diga em público. Se você tem algo de mal para dizer para alguém, diga em particular. Isto é bem recomendado para o cristão. E o verso 14 é consolar os tristes. Quantas pessoas estão tristes por razões que só eles sabem? Devemos então procurar consolar. Não ficar perguntando muito por que está triste. Às vezes a pessoa não pode dizer, mas consola-os. Fala da assistência divina, do cuidado de Deus para com todos. Amparar os fracos. Existem pessoas que são fracas por natureza ou por algum trauma que sofreu na vida.
nós não sabemos qual a razão dos fracos. Vamos ampará-los, que eles merecem esse cuidado. Ser paciente com todos. Todas as pessoas merecem paciência. Devemos ser longânimos com todos. O verso 15, ele fala que não paguemos o mal com mal. Pelo contrário, vamos pagar o mal com o bem. E fazendo o bem a todos, você então vai pagar o mal ou o bem que você recebe sempre com o bem. No verso 16 ele diz, tenhamos alegria sempre. Não devemos esperar que aconteça para nós algo de bom, algo de satisfatório, para podermos ter alegria. Vamos ter alegria em tudo. As coisas boas, elas daí a um pouco ficam ruins ou o contrário. Quantas vezes as coisas estão indo mal e de repente ficam bem. Vamos ficar sempre alegres, demonstrar esta disposição, porque se Deus está conosco, quem estará contra nós? O verso 17 diz assim, orem de manhã à tarde e passem o dia todo em oração. O trabalho é oração. Trabalhare est orare, dizia um garoto filósofo do passado. Sempre que fazemos alguma coisa, devemos fazer com muita alegria e em espírito de oração. No verso 18, que diz aqui que devemos agradecer a Deus por tudo que acontece, que seja mal, que seja bom, que devemos sempre agradecer a Deus, porque nós não sabemos qual é a razão que foi permitido a nós. Lembram de Jó? Jó, que era um homem justo, temente a Deus, ele sofreu muito. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, e ele então passou a sofrer. Mais tarde o inimigo disse que ele tinha saúde ainda, e Deus pediu que tirasse a saúde dele. E ele continuou honrando e sendo fiel a esse Deus extraordinário, até que mais tarde tudo é revelado, porque era para ele provar a fidelidade a Deus Criador. Devemos imitar o Jó nesse particular. No verso 19, ele vai tratar de não desprezar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos desta ação do Espírito Santo em nossa vida. Feliz é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Esta pessoa terá sempre felicidade e garantia da vida eterna. Amigos, o Espírito Santo é aquele que está agindo em nosso favor desde a subida de Cristo ao céu, onde ele está sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo aqui, ele está fazendo tudo para que nós pratiquemos justiça. Ele é nosso amigo e por isso nós devemos estar conversando com ele, esperando dele toda a orientação que nós precisamos. No verso 20, ele fala das profecias. Devemos estudar e compreender as profecias, gastar tempo com as profecias, cuidando de não interpretá-las de maneira descabida. Nós sabemos que muitas pessoas se aventuram em interpretar profecias de maneira totalmente errada. Qual é a maneira melhor? Ler, entender, comparar profecias uma com a outra. Existem coisas que não têm uma sequência lógica. Eu digo sempre, por exemplo, se uma pessoa acredita que uma pessoa salva morre e já vai para o céu, para que então haverá uma ressurreição, que é uma profecia da Bíblia, que Cristo volta para buscar os seus. Se os seus morressem e já fossem para lá, o que é que ele viria buscar? Então, nós temos que tomar cuidado nessas compreensões. E outras profecias mais a respeito da vinda de Cristo, quantas profecias estão se cumprindo a esse respeito? Vamos demorar falando ou lendo Daniel, Isaías, Apocalipse e outros profetas também que falam deste assunto. A Bíblia nos fala 2.500 vezes que Cristo vai voltar. Com certeza ele vai. Como será isto? Os pormenores nós não sabemos, mas nós devemos estar preparados para isso, que é a gloriosa esperança de todo filho de Deus. Eu espero
a volta de Jesus. Se for enquanto eu estiver vivo, glória a Deus. Se for depois da minha morte, glória a Deus também. Nós devemos ter esse cuidado de estudar, valorizar e não nos apegar a pequenos detalhes, porque isso fica com Cristo, com Deus. O 21 diz que devemos julgar as coisas observando os fatos, olhando os dois lados, não tomar partidos quando a gente julga. O julgar é o compreender, é escutar dois lados. E todas as coisas que venham a nós, devemos fazer perguntas a nós mesmos e ao próprio Deus. Por que será isto? Como é isto? Qual é a intenção? Qual é a finalidade que isto veio até a mim? Não devemos nos maldizer, nem culpar os outros. A culpa começou lá no Éden, quando Deus pergunta ao homem por que ele comeu do fruto proibido. A mulher que tu me destes, mulher, por que tu fizeste isso? A serpente que tu colocaste no paraíso. Ora, eles escolheram fazer aquilo que Deus já havia dito que não era para fazer. Nós também temos a orientação divina e nós teimamos, desobedecemos. Muitas vezes colocamos o nosso partido, a nossa vontade, a nossa concupiscência. E isso deve pedir ao Espírito Santo que ele nos livre disso. Livra-nos do mal, diz lá o Pai Nosso. E por fim, o verso 22 diz assim: evitem toda forma do mal, façam sempre o bem. O bem é a vontade de Deus. O bem é a obediência a esse Deus maravilhoso. Todos aqueles que fazem bem herdarão a vida eterna. Lógico, não é simplesmente o bem pelo bem. Nós devemos crer em Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele nos deu a graça para nos salvar. E diante disso nós vamos praticar um bem e não o mal. O bem é fazer a vontade de Deus, porque só Deus sabe o que é bem, só Deus sabe o que é correto. Então nós devemos seguir a esse Deus maravilhoso através do Espírito Santo. O caminho mais perto é guardar os mandamentos de Deus. Se você guarda todos os mandamentos ligados a Cristo e ao Espírito Santo, você está fazendo bem. Cada ato que você faz, ou ele agrada ou desagrada alguns dos mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo é a síntese de tudo isso. Ninguém pode amar ao próximo sem amar a Deus, e ninguém pode amar a Deus sem amar ao próximo. Então nós devemos estar sempre ligados. Os mandamentos salvam? Não. Quem salva é somente a graça divina. Mas nós precisamos ser obedientes a esse Deus que nos ofereceu graciosamente a salvação. Eu diria para vocês que não é difícil. É difícil a prática se nós estivermos desligados do Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo como guia, então as coisas se tornam fáceis. Porque fazer a vontade de Deus, nunca a nossa vontade e nem a vontade daqueles que nos cercam. Porque aqueles que nos cercam, mesmo que sejam pastores ou padres ou guias espirituais, eles precisam estar de acordo com a vontade de Deus para que nós possamos então ouvi-los e não ouvir simplesmente de uma maneira mecânica ou automática. Devemos colocar isso em nossa mente, no nosso julgamento, na nossa razão, para que possamos então aceitar aquilo que a Bíblia nos diz e também aquilo que os nossos líderes dizem. Deus nos abençoe e nos guarde e neste sábado e que possamos fazer a partir de aqui toda a vontade daquele que nos orienta, que é o Espírito Santo. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Mais uma vez te pedimos. Abençoa todos aqueles que nos ouvem. Pai Santo, abençoa todos os nossos familiares, amigos, aqueles colaboradores que nos colaboram conosco e com quem nós colaboramos. Toma-nos em tuas mãos e que a graça do Senhor nos alcance sempre para que possamos um dia louvar, bendizer e adorar o Deus maravilhoso, Criador. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês, é o meu desejo.